Vamos lá, começando Xerox, com Xerox. gente, é a marca. O nome daquilo que você chama de Xerox é fotocópia. Então não deveria existir, por exemplo, xerocar, fazer uma xerox, seria fotocópia. Mas quando a marca fica tão grande, né, tão popular, acaba se tornando o nome. E a gente vai começar falando da história dessa marca, né? Demorou muito tempo para que o homem inventasse uma máquina eficiente para tirar cópias. Os cientistas procuravam soluções na fotografia e na química, usando aqueles mesmos processos das revelações de filmes. Mas foi de outra área da ciência, a eletroestática, que veio a saída. Foi um aparelho desenvolvido por um americano chamado Carson. Ele foi responsável pelo surgimento da xerografia, um mais avançado processo de reprodução de imagens que existia, né? Uma ideia cuja força possibilitou o surgimento da empresa dona de uma marca conhecida ao redor do planeta, que foi a Xerox. Na época, ele foi trabalhar na seção de patentes de uma empresa de produtos eletrônicos em Nova York. A história da Xerox começou quando, em um dia normal de trabalho, ele notou que o número de cópias de especificações de patentes disponíveis em sua seção nunca era o suficiente para atender a demanda. Ele precisava sempre ter mais cópias. Havia sempre a necessidade de ter mais cópias, mas não existia no mercado nenhum método rápido e seguro de se obter cópias em quantidade e com a qualidade aceitável. Tinha que ter ali uma cópia idêntica. Ele não podia. Isso não existia, gente. A gente não consegue nem imaginar o que seria isso hoje, mas na época era uma demanda muito grande e ele não conseguia ter essa frequência, né, essa velocidade nas cópias. Até que ele conseguiu inventar uma forma de fazer cópias idênticas. Ele passou anos. Tem coisa boa pra contar? Manda no WhatsApp. Ele passou anos tentando vender a sua invenção, mas foi sem sucesso. Os executivos e empresários não acreditaram que havia um mercado para uma copiadora quando o papel de carbono funcionava para eles, né? Era o que adiantava as necessidades deles. E o protótipo da copiadora era muito pesado, desalinhado, então ele teve muita dificuldade em expandir a sua invenção inicialmente, né? A gente nem imagina isso, já que Xerox hoje é uma marca que foi tão difundida. Mas, em 1974, uma empresa contratou ele para refinar o seu novo processo, que ele chamou de eletrofotografia, que é a fotocópia que a gente chama hoje, né? O Instituto e os seus novos sócios concordaram que a palavra eletrofotografia tinha pouco apelo comercial, então decidiram alterá-lo. Um professor de línguas clássicas da Ohio State Universidade, né, sugeriu a palavra xerografia, derivada das palavras gregas, escrita a seco. Era mais ou menos essa a origem, né, dessa palavra. Xerografia, em grego, significa escrita a seco. Em 1948, a palavra Xerox se tornou uma marca registrada e a primeira das máquinas xerográficas a ganhar as prateleiras foi implementada somente em 1949, quando foi introduzida a primeira copiadora. Assim como no mundo, a Xerox fez muito sucesso no Brasil. A marca ficou tão associada à fotocópia que passaram a ser sinônimos. Fazer uma Xerox ou xerocar no português são exemplos desse uso do nome da empresa. São palavras aceitas na língua portuguesa e, por isso, isso demonstra todo o sucesso da invenção dessa técnica, né? E ficou muito popular, tanto que virou sinônimo. É isso então, eu estou pesquisando um pouco da história dele aqui, porque sempre que a gente fala de marca, a gente fica com a dúvida da história da pessoa, né? O que aconteceu com ela e tudo mais. Mas aqui fala que em 2018, a Xerox é uma empresa, né? Passou a ser uma empresa. E aqui, pelo que eu vi na internet, fala que em 2018 ela passou a ser controlada pela Fujifilm. Mas eu achei interessante. Ele morreu muito novo, né? Na época, aos 62 anos, em 1968, mas estava multimilionário, né? Porque, de fato, o projeto dele deu certo. Enfim, é isso que a gente está falando aqui, sobre marcas que ficaram tão fortes que se tornaram nomes dos produtos, vamos dizer assim. E Xerox foi o primeiro exemplo desse.